Gastei R$ 1.000 com educação, põe 10 mil. É 10 mil, põe 100 mil. Né? Então, erro de digitação é comum, senhoras e senhores. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Contador do Trader. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estamos a 3 dias do reta final, ou seja, do prazo máximo de você entregar a declaração do imposto de renda. E aí o que acontece? Você tem dois cenários aqui. O primeiro é que aqueles que estão deixando para a última hora, tome muito cuidado, porque eu já vi agora que o site já está ficando fora do ar. O que é ficar fora do ar? Não é que ele cai. O que acontece? Você tenta transmitir e ela fica carregando ali pesado e não transmite a declaração. Isso é um erro muito comum e que já vai gerando um desespero, porque, poxa, já precisava entregar. Por que a gente é ansioso por natureza, né? Colocou para transmitir, não transmite, porque será que está acontecendo alguma coisa? Mas é essa oscilação ali dentro da própria plataforma da Receita Federal, do site da Receita Federal, que às vezes fica pesado e com isso a gente não consegue transmitir. Bom, a partir do momento então que eu transmito a declaração, né? Eu transmiti a declaração, aí é onde começa todo o mecanismo de fiscalização. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, não, eu vou entregar por entregar, entreguei, né? Como se entregar fosse o ápice. Não, entregar é só o começo. Por quê? Porque você vai passar por uma fiscalização. Nenhuma declaração é transmitida pela Receita Federal, não passa por uma fiscalização. E sabe como que eu sei disso? Porque eu estudo muito o cruzamento das informações junto à Receita Federal. Como é que ela cruza as informações? Ela tem um robô. Então não é que ela vai pegar as 40 mil declarações que foram entregues uma a uma. Não. Ela vai cruzar informações com tecnologia. Por isso que existe ali a declaração pré-preenchida, outras declarações que vão estar vinculando o seu CPF também vão ser cruzadas. Então é como se fosse uma engrenagem com todo mundo alimentando as informações do seu CPF. Empresas, a própria Receita Federal com a pré-preenchida, você e terceiros. E aí vão passando ali tudo que está no seu CPF. Quando tiver uma divergência, o robô, então, vai informar, opa, tem uma divergência, essa vai ser levada para o lado, acende uma luzinha amarela, aí vai cair na mão do fiscal. E aí o fiscal vai analisar. Então, todas passam por um primeiro filtro de fiscalização. E adivinha, senhoras e senhores, você quer saber os principais erros que fazem o cara cair na malha fina? Eu vou listar aqui 5 principais erros que um investidor comete e cair na malha fina. Assim, e esses 5 tirei da onde, Luiz Fernando? Cara, a gente é contratado aqui ou para fazer o imposto de renda, ou às vezes para fazer uma auditoria, né? Tá numa fiscalização e aí o cara caiu na malha fina e ele precisa corrigir aquele erro, ele manda para nós. Assim, Luiz, dá uma conferida, né? Faz uma análise, coloca os meninos para que eu possa transmitir e não cometer mais erro. Porque também é uma outra situação. Você cai na malha fina, você corrige, entrega e cai de novo, já começa a situação ficar um pouco delicada. O fiscal vai olhar e falar assim, peraí, tem alguma coisa que não está certa aqui. Então, a gente às vezes é contratado para fazer o trabalho por vocês, ou quando o cara cai na malha fina e ele já entregou, ele pede uma auditoria para a gente poder analisar a declaração do imposto de renda dele e ele ter a segurança de que aquela informação não vai passar mais despercebida. Até porque muitas pessoas estão sofrendo ações, penalidades, auto de infração de sonegação de imposto, né? Então, assim, os erros, você é penalizado por não entregar ou por entregar errado. Só que quando você entrega errado, a fiscalização é muito maior, muito mais pesada. E aí a gente começou, então, verificar quais são os principais erros que acontecem, né? E agora a gente fez uma métrica rápida, né? Quais são os 5 principais erros que acontecem. E é isso que eu quero trazer nesse vídeo para você. Os 5 principais erros que vão fazer você cair na malha fina, sofrer ações, ser multado, ter o CPF bloqueado, conta corrente bloqueada e até ser enquadrado em sonegação de imposto. E aí já é uma ação civil e tributária com relação ao órgão fiscalizador, senhoras e senhores. Bom, antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever no canal, curte, comente e vai falando com a gente, beleza? Porque esse canal aqui é pra você. Primeiro erro de todos, senhoras e senhores, é normal. Por que é normal? Porque o ser humano hoje está com a vida muito agitada. Eu não sei como que você preenche a sua declaração de imposto de renda, mas eu vejo muita gente preenchendo a declaração de imposto de renda com o celular, com a TV ligada, filho chamando, né? Você não tem um tempo para você. E aí, a falta de concentração ou o foco naquela execução
faz com que você, uma estatística das declarações que eu pego que já foram entregues e eu pego aqui ou para retificar, ou para corrigir, ou para fazer auditoria. 90% eu encontro um erro como esse, tá? O primeiro erro é erro de digitação. Tenho mil reais de ações, põe 10 mil. Gastei R$1.000 com educação, põe 10 mil. 10 mil, põe 100 mil. Então, erro de digitação é comum, senhoras e senhores. E adivinha, erro de digitação é o pior, porque é esse que vai ser confrontado com o outro lado. Quando você tem, por exemplo, você tem um dentista, certo? Isso acontece muito para quem tem dedução legal, né? Educação, saúde, dependentes. Aí você foi no dentista, gastou R$1.000 com o dentista. O dentista informa que você gastou R$1.000 e você lança 10 mil. Já era. Porque no cruzamento das informações, você vai. Então, o primeiro erro é digitação. Como é que eu corrijo o erro de digitação? Senhoras e senhores, eu sou contador antigo. Eu faço declaração de imposto de renda há mais de 20 anos. Eu não faço mais hoje. Eu vou ser honesto para você, eu não entrego mais declaração de imposto de renda. Hoje eu tenho uma equipe de 52 contadores especializados ali. Eu, como proprietário, hoje eu não tenho mais, pela minha rotina, eu não tenho como sentar para entregar a declaração de renda. Nem a minha eu faço mais, já passo para eles porque eles são melhores do que eu. Mas quando eu fazia, eu imprimia em PDF, eu ia ticando. Pegava os documentos e ia dando um ok, aí o documento que estava um ok, eu já tinha feito, os que eu não tinha dado ok ainda precisava rever, ia ticando, revisando, e aí eu entregava a declaração de imposto de renda, além do caixa que eu fazia. Essa manobra que eu faço de ir ticando e conferindo, a minha equipe ainda faz. Eu exijo isso deles. É óbvio que hoje com a tecnologia a gente faz isso de forma automática, mas a gente sempre passa ali o cruzamento antes de você informar para verificar se está tudo correto. Então, o primeiro erro é erro de digitação. O segundo erro, que o investidor é campeão em fazer, é omitir rendimentos. Está obrigado pela Bolsa de Valores, vai lá e entrega a sua bolsa. E aí tem empresário, tem outras rendas, tem aluguel. Cara, o aluguel é campeão de fazer com que o cara caia na malha fina por não informar. É um rendimento tributável, e aí ele não informa. Mas a imobiliária informou a Admob. E aí, informando a Admob, eles já sabem. Você não informa, o cruzamento cai também. Não informar rendimentos é o segundo erro que mais acontece para o investidor, mas de modo geral, muitas pessoas também cometem esse erro, tá? Você que é investidor, está obrigado pela Bolsa de Valores, a declaração tem que ser feita por completo. Então, os seus rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, deve ser informado. Rendimentos como, se você tem um veículo empregatício, como autônomo ou como empresário, você precisa informar. Então, omissão de rendimentos também é muito comum as pessoas errar e cair na malha fina com relação a isso, tá? Lançar na ficha errada. Então, faz ali a sua apuração. Isso acontece muito com quem trabalha com calculadora. Eu não estou falando mal de calculadora, mas a calculadora ela é feita para executar uma parte do trabalho. Depois você que tem que complementar. E aí já vi calculadora dando informação errada, né? Então, você tem rendimentos isentos, informa de rendimentos tributáveis, ou não informa na ficha de rendimento, na ficha de renda variável, na ficha de bens e direito. Né, a sua renda fixa, não sabe onde lançar, o imposto de renda retido na fonte, não sabe onde foi lançar, a isenção que você contemplou, os prejuízos, aí lançar na ficha errada é outro também campeão em canambaia fina. Porque quando você lança na ficha errada, o que o robô vai fazer? A informação que está na ficha errada, tudo bem, vai passar porque ele fala assim, tá aqui, eu não faço a mínima ideia. Aonde vai ser pego? Na ficha que deveria ter a informação e não tem, tá zerado. Aí, você foi pego na malha fina. Então, tome muito cuidado com também preencher a ficha errada, beleza? Agora, para os investidores, cara, isso aqui, não só para os investidores, mas assim, eu vou falar com os investidores que esse aqui me dói, porque eu faço aqui o caixa. O que é fazer o caixa? É olhar a sua variação patrimonial e verificar se você tem condições de ter um aumento daquele. E se você tem um declínio patrimonial, o porquê que você teve. Você tem que olhar sua ficha de bens e direito, que é onde está composto o seu patrimônio. Na verdade, o patrimônio é feito por seus rendimentos isentos, rendimentos tributáveis e variação patrimonial. Essa variação patrimonial tem que ser compatível com o que você ganhou. Aí você tem pouca renda, mas você tem 1 milhão de ativos financeiros, né? Você está movimentando a Bolsa de Valores em um monte de dinheiro, mas você não tem renda. Né? Essa variação patrimonial, cara, você toma muito cuidado com relação a isso. Quer ver onde as pessoas vão ser pegas de baseada, e eu acho que até que foi de propósito, porque não faz sentido para mim, é a nova regra dos 40 mil para quem está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Então, quem só vai estar obrigado quem vender abaixo de 40 mil, ou tiver prejuízo, ou tiver lucro, mesmo que isento, ou tiver incidência de imposto. Mas supondo que o buy and hold, que só está comprando, não vai estar obrigado a entregar a declaração de imposto de renda.
e ele vai acumulando um patrimônio muito grande, certo? Quando ele for obrigado a informar lá que ele tem 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, e a renda dele não for compatível, vai cair na malha fina. Por quê? Porque ele foi 4, 5 anos adquirindo, e aí, puta, ficou obrigado agora. Vai levar tudo na declaração de imposto de renda, a variação patrimonial dele vai ser muito grande, e aí pode ser que ele não tenha renda para comprovar isso aí. Vai cair na malha fina. Essa variação patrimonial é muito importante, senhoras e senhores. Sabe? Não caiam nessa de que não dá nada, né? Você não pode ganhar R$1.000 e está movimentando 1 milhão. Não é compatível. E essa variação patrimonial, ela, para mim, é a que mais leva investidor na malha fina. E por último, mas não menos importante, é você não informar o custo de aquisição das suas ações, né? Ou o custo médio ou o custo de aquisição. Pega o informe de rendimento da corretora e lança o que está lá no informe de rendimento. É errado! Custo de aquisição não é o valor que está na corretora. Você tem que fazer cálculos. Tá? Então, toda vez que você adquire um ativo, você tem que encontrar o custo de aquisição. O quanto efetivamente você pagou aquilo lá. E se você comprar mais de uma vez, tem que fazer o cálculo do custo médio dessa aquisição. As pessoas pegam o informe de rendimento da corretora e lançam lá. A corretora não está fazendo esse trabalho para você. Acha mesmo que a corretora está controlando isso para você? Não, ela está enfiando lá o que você pagou. Mas e o quanto você desembolsou de taxas, emolumentos, ISS, o IET na fonte? Tudo isso deve ser considerado no custo de aquisição para que você possa lançar. Não lançar o custo de aquisição é um erro tremendo, porque você está dando informação distorcida e na hora de você apurar o seu resultado, não vai bater e aí você vai ter um problema. Porque daí você tem, ou você vai estar pagando imposto a maior, ou vai estar pagando imposto a menor, ou vai estar pagando um imposto diferente do que eles estão esperando. E aí é batata, você vai cair na malha fina. Olha, senhoras e senhores, essas são os principais erros que nós temos na declaração de imposto de renda. Então tome muito cuidado. Ó, não deixe de se inscrever aqui, curte, comente se foi válido essas informações.